Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Jovem da Fiel. E rapaziada, já estava esperando essa eliminação desde ontem, beleza? E assim pessoal, ontem eu tinha falado pra vocês que eu estava acreditando, era 60-40. E realmente pessoal, eu estava acreditando, mas eu não estava confiante, entendeu? Porque assim, eu vou comentar aqui pra vocês, de coração falando, abrir meu coração. Eu sou realista em tudo aquilo que eu falo. Hoje a realidade do nosso clube é essa. A gente tem que se contentar com o Pedro Raul fazendo um gol e depois não fazendo mais nada. Rodrigo Garro jogando um jogo e 50 não joga. Breno Bidon jogando um jogo e 50 não joga. Hugo Souza falhando de novo. Tá na hora de ser cobrado. Então, pessoal, foi um jogo que mais um tabu que se caiu. O Inter conseguiu tirar 2 tabus nossos esse ano. Que foi o tabu de nunca ter ganhado na Neoquímica e de eliminar a gente. Pronto. Virou festa. A gente caiu tabu. E competência sua, Fernando Diniz. Mexeu errado no time. E competência do time que se apagou em 10 minutos e tomou 2 gols de graça. Pessoal, o jogo foi horrível. Faltou vontade pro time do Corinthians. Eu assisti o jogo inteiro, o primeiro tempo. Eu tava quase dormindo no colchão aqui na minha sala. Tava feio o jogo, gente. Muito feio. E assim, pessoal, rever os nossos conceitos como um time. Eu falei ontem no vídeo de ontem. A gente tem que entrar com uma postura de atual campeão da Copa do Brasil e atual campeão da Copa Rei. A gente não entrou com isso, gente. A gente entrou, sabe, com aquele sentimento de medo, aquele sentimento assim que não vamos ter vontade. E foi feito isso. A não ser Caio César, Bidu e Gustavo Henrique. O resto, pessoal, tava tudo morto em campo. Como que eu vou defender um time que mal jogou, mal chutou no gol? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem assistiu, né? Hoje teve um outro jogo na Copa do Brasil entre Vitória e Atlético Paranaense. Me respondam uma coisa. Quem tem mais time? Vitória ou Atlético Paranaense? Atlético Paranaense. Era o mesmo resultado, gente. Só que a diferença é que o Vitória falou assim, quem manda aqui no Barradão somos nós. Vocês não vão eliminar a gente aqui tão fácil, não. A gente tomou 2 lá, agora a gente vai fazer. Os caras tiveram a personalidade e fizeram 4. Só precisava fazer 3. Não, foi mais um, fez 4. Era essa postura que eu estava querendo do Corinthians hoje. Era só fazer 3 gols. O Inter fez o jogo certo. Parabéns pro Inter. Se você colocar os 2 times no papel, coloca os 2 no papel. O Corinthians, ele é muito melhor. Muito. Muito melhor. São 2 camisas super pesadas. Só que o Inter, ele jogou igual o Corinthians jogou há uns anos atrás, né? Quando chegou na semifinal, em 2024 nas semifinais e caiu pro Flamengo, se eu não me engano. O Corinthians não era favorito em nenhum jogo. Só que o Corinthians tinha vontade, o Corinthians ia lá, tomava gol, já virava, ia pra cima do resultado. Esse Corinthians praticamente quase é a mesma base. E não honrou aquilo que a torcida fez. Em, sei lá, em 80 minutos que cantaram, ficaram uns 10, 15 minutos sem cantar quando levou o gol. Aí vocês vêm falar, aí vai ter cara falar assim, Rafael, só que o Pedro Raul fez gol, você não vai elogiar ele? Não, não vou elogiar o cara. O cara não fez nada. Ele não fez nada, gente, ele fez um gol só e acabou. O Garro não fez nada. O Mateuzinho
com o Gabriel Paulista, eles eram tão sólidos naquele lado direito que hoje eles entregaram a paçoca pro jogador do Internacional. Isso foi lá e fez o gol. Aí o seu Hugo Souza dava pra ter defendido, não defendeu. Como vocês querem que eu fique... Como vocês querem que eu elogie? Não, o Corinthians foi guerreiro, ganhou. Gente, não é campeonato brasileiro. A gente tá falando de Copas. Se fosse um campeonato brasileiro, 3 pontos culposos, quando não há intenção de ganhar. Que foi isso. Se fosse o campeonato brasileiro. Mas não é o campeonato brasileiro. É uma Copa do Brasil, gente. Copas, se você... são nos detalhes. Cara, eu só ia elogiar o Corinthians se fosse eliminado, se realmente chutasse mais no gol, né, que o goleiro fizesse outras defesas, criasse mais oportunidade. O Corinthians não fez isso hoje, gente. Quando aconteceu aquele primeiro chute do Caio César, que teve aquele desvio, quase vai no ângulo, eu falei, caramba, o Corinthians vai ter essa postura. Não teve essa postura. Ele morreu em campo. Morreu em campo. Então assim, o Pedro Raul fez gol. Gente, o Pedro Raul é um cone. Um cone. Igual eu falei, é um poste da Eletrobras. Só tá ali pra passar energia, só isso. O Pedro Raul foi só um tapa-buraco hoje, gente. Porque não tem ninguém pra pôr. Eu iria com outra escalação. Já que ele não colocou um falso 9, por que ele não começou com o Dieguinho, então? Porque você vai ter as duas pontas, rápido. As duas pontas que os caras que vai rabiscar. Não, colocou um qualquer. É o Pedro Raul, é o qualquer. Aí colocou Alan e Lingard. Que podia ter compensado com o Lingard também. Não, vou colocar os dois no segundo tempo. O que esses caras fez? O Corinthians não tem banco, gente. É o que eu falei pra vocês. A gente vai penar nesse resto de ano. A gente não tem banco. Vai contar com o Lingard, vai contar com o Alan. Gente, o Alan, ele perdeu a moral comigo desde aquele dia que ele balançou o saco e foi expulso e a gente tomou um ataque do Fluminense. Eu odeio esse cara. Pra mim tá fora do time. Entendeu? Eu prefiro... Quem que lembra o Bill? Lembra do Bill? Perdigão? Eu sou mais esses dois do que esse merda desse Alan. Não faz nada, gente. Não faz nada. Então, lamentável. Parabéns ao Inter. Jogou o que tinha que jogar. Se eu não tenho técnica pra resolver, vai ser em uma ou duas bolas que eu vou resolver, que eu vou explorar a incompetência do meu adversário. É isso aí. Fizeram certo. Então, pessoal, não tem muito o que dizer. Acho que o Corinthians não teve postura. Parabéns à torcida do Corinthians. Fez uma buta de uma festa. Eu espero um dia eu estar junto com essa festa. Um dia eu quero conhecer essa festa. Mas, gente, não dá, não tem condições. Não tem condições, gente. Esse time não tem condições. Aí quando você coloca Carrídio, cara, você não ouvia o nome Carrídio, você só ouvia Carrídio vai entrar. O Carrídio lá atrás da bola. Ele não faz nada, gente. Infelizmente foi isso. Então aqui eu não tô defendendo só alguns jogadores, é o elenco inteiro do Corinthians. Técnico. Seu Fernando Diniz, é assim que ele começa. Lembra acho que foi no Vasco. Que ele começou com uma série de vitórias no Vasco e todo mundo falou, puto, o Diniz vai dar certo no Vasco. Aí quase afundou o Vasco ano passado. Aí o que aconteceu hoje o que aconteceu esse ano com o Corinthians? O Diniz começou a iludir a gente, né, na Libertadores, começou a jogar bem na Libertadores, um jogo ou outro no Brasileirão, ganhar com autoridade. Qual que é a única vitória que o Corinthians teve? Remo. O Remo qualquer um tá ganhando, gente. O Remo qualquer um tá ganhando. Então, pessoal, é lamentável o jogo de hoje. Lamentável. Então, não tem muito o que dizer. Eu acho que o Corinthians
entrou com a fralda muito cheia, sentiu o resultado do Beira-Rio, não teve personalidade, foi um jogo frouxo. É igual eu falei, se o Corinthians fosse eliminado, mas tendo bastante chance, que o goleiro trabalhasse, aí beleza. Ó, o Corinthians foi eliminado no primeiro jogo, só que no segundo jogo ele tentou, mas infelizmente o goleiro estava esperado hoje. Aí beleza. Beleza, pessoal? Deixa muito o seu like, compartilha, se inscreva no canal, deixa as notificações, né, no sininho, ative as notificações, faz um comentário, beleza, pessoal? Pra gente estar crescendo, beleza? Um forte abraço pra vocês, tamo junto, é nóis e vai Corinthians!